Você, sem dúvida, conhece muito bem a parábola do filho pródigo. Quantas e quantas vezes você já não ouviu pregação, já ouviu palavras, você mesmo já leu, Deus já falou com você através dessa palavra que está em Lucas 15. Jesus conta uma parábola com três situações diferentes. Estou com a minha palavra aqui, com a Bíblia. Primeiro ele conta nessa mesma parábola, falando sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida e, por fim, sobre a parábola do filho pródigo. Sempre que eu lia, eu ouvia como os pregadores falam, um filho que foi, um filho que ficou, o pai que deu os bens, o filho matou o pai em vida, porque herança só se dá depois de morto, enfim. Um dia eu, numa situação, passando por uma dificuldade financeira grande, ansioso por coisas que na minha cabeça não tinham acontecido, já tinha passado muito tempo e não tinha acontecido, e eu preocupado, e um dia Deus falou ao meu coração. Era um domingo, como hoje, estou gravando esse vídeo aqui domingo, era um domingo como hoje, minha esposa tomando banho, e eu sentado na mesa do escritório, que era na minha casa, minha empresa ainda, eu sentado lá, de repente, Deus tem uma forma particular de falar com cada pessoa. Comigo é como um flash. É como se fosse um flash no meu coração, na minha mente, e derrama, e deságua a palavra de Deus, assim, de uma forma que eu compreendo tudo, mas eu não sei explicar. Como eu disse, Deus tem formas particulares de falar com cada pessoa. E Deus trouxe ao meu coração e à minha memória essa passagem do filho pródigo. Se você observar, eu estou com a minha palavra aqui, com a minha Bíblia aqui, se você observar aqui, ó, no capítulo 15, versículo 12 em diante, fala sobre o homem que tinha 2 filhos, aí, enfim, eu vou direto ao ponto que eu quero destacar, um ponto que Deus falou comigo, que até então eu não vi ninguém pregar dessa forma, não estou me colocando melhor do que ninguém, todas as palavras são uma bênção, mas essa palavra Deus falou diretamente comigo, no meu coração. Então vamos lá. Na parábola, conta que um filho pediu a metade da herança para o pai e partiu. A Bíblia fala assim, ó, passado muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu, presta atenção nesse detalhe, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, vamos se atentar a essa parte. Ele partiu para uma terra distante. Esse é o ponto que eu quero destacar para você. Você continua lendo o relato do filho pródigo e você conhece o relato. Eu não vou ler na íntegra, mas você conhece. E você pode ler se você quiser lembrar do que está falando aqui. De repente, acontece uma situação, uma reviravolta na vida dele, e ele se vê ali desejando comida dos porcos, como diz a palavra. E ele lembra da casa do pai e decide voltar, porque lá os servos tinham alimento. Então, o que ele fez? Vou voltar para a casa do pai. E isso ele fez. Se você observar aqui, ó, o versículo 20 que fala, ó, e levantando-se, foi para seu pai. E aí, a próxima linha de baixo fala assim, ó, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Tá, vamos voltar lá naquele outro versículo que a gente tinha acabado de ler. Você lembra que eu falei atenta nessa parte? Essa parte fala assim, ó, partiu para uma terra distante. 1 Coríntios 15, 13. 1 Coríntios 15, 20, em uma linha fala, levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe. Então, ou seja, em uma linha fala que ele foi para uma terra distante, em uma linha fala que ele voltou. Mas olha só que interessante. Quando ele foi para uma terra distante. A Bíblia destaca muito claro que ele foi para uma terra distante, não era uma terra perto. Ele foi para uma terra distante. Só que quando ele foi, ele estava com a capanga cheia de dinheiro. Então, com certeza, ele foi com servo, com certeza, ele foi com camelos, cavalos, tudo que tinha disposição naquela região que ele habitava ali, ele foi. Então, ele foi desfrutando, ele foi ali tranquilo, com certeza em cima de algum animal, ele foi com servos que o serviam, e ele foi para uma terra distante, distante. A Bíblia destaca uma terra distante, então não era um lugar perto. Ele não foi para uma cidade, ele foi para uma terra distante, então ele foi para um lugar bem longe. Só que a volta dele, que fala no versículo 20, e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, ou seja, já chegou. Mas espera aí, ele não estava numa terra distante? Olha só que interessante que Deus trouxe essa percepção no meu coração. Quando ele foi com servos, ele foi com camelos, com cavalos, com o que tinha à disposição naquela época, então ele foi desfrutando, luxando, como nós diríamos hoje, né? Ele foi ali como o rei do camarote, ele foi para esse lugar. Só que quando ele decide voltar para a casa do pai, que ele toma consciência e decide voltar, a palavra fala em uma linha, o que ele demorou muitos dias para fazer. Então não foi, eu vou voltar para a casa do pai, ele atravessou a rua e chegou. É que falou em uma linha só. Mas essa volta dele dessa terra distante, com certeza foi um desafio enorme para ele. Um desafio que ele teve que viver a cada dia. Ele sabia para onde ele ia, ele tinha um destino, ele sabia que na casa do pai ele ia ter afeto, ele ia ter comida, ele ia ter repouso, ele ia ter um lugar para dormir. Só que ele estava numa terra distante. Só que a volta foi sem dinheiro, sem comida, sem servo, sem condução, sem nada. Mas ele sabia para onde ele estava indo. Só que por escolha dele, ele saiu de um lugar e foi para uma terra distante. Agora ele está voltando para aquele mesmo lugar que ele saiu, só que tem todo o processo da volta. Sem roupa, sem comida, sem calçado, sem servo, sem cavalo ou camelo que tinha naquela região ali naquela época, e ele volta para a casa do pai. Então essa volta fala de processo, foi isso que Deus falou no meu coração. Filho, você sabe para onde você está indo, só que agora tem um processo, você escolheu ir para uma terra distante. Você escolheu sair da presença do pai e foi para uma terra distante, agora você está voltando, que maravilha, aqui você vai ter pouso, aqui você vai ter comida, aqui você vai ter amor. Só que agora você tem que voltar para a casa do pai. É você que tem que voltar. Só que não vai ser fácil, porque você escolheu ir para longe. Então você está no caminho certo, você vai chegar na casa do pai. O endereço de volta você sabe, você saiu daí. Só que tem um processo da volta agora. Quantas noites, com certeza, ele não passou dormindo com fome, com frio, dormindo com sede, caminhando no sol quente, sol escaldante? Quantas dificuldades ele passou para voltar para a casa do pai? Porque ele escolheu sair, ele escolheu ir para longe.
e agora ela volta. Então ele passou com certeza por desafios tenebrosos na volta. A Bíblia não relata, mas dá para você ter uma ideia. A mesma coisa de eu pegar aqui e ir para São Paulo, de ônibus, de avião, de carro, do que for. De repente eu lá tenho que voltar de a pé para cá sem R$ 1 no bolso. Pensa a luta que não vai ser para mim chegar aqui, sem lugar para dormir, sem conhecer ninguém nesse caminho, talvez salteadores, ladrões. Quantas situações difíceis essa pessoa não deve ter passado, esse filho próximo deve ter passado para voltar para casa. Então Deus me trouxe essa percepção. Falou ao meu coração, filho, você foi para uma terra distante, agora você está voltando, você tem destino. Mas calma, é só um processo. Você vai chegar na casa do papai, você vai ter pouso, você vai ter comida, você vai ser cuidado aqui. Mas agora tem um processo da sua volta. Então talvez o que você está vivendo hoje é um processo da volta. Porque você escolheu ir para longe, você escolheu sair da presença de Deus. E agora você está voltando. O caminho é certo, o destino é certo. Mas agora tem um processo de matar o seu orgulho, um processo de matar o seu ego, um processo de matar a sua vaidade, de matar todo aquele pecado, todas aquelas mentiras que você contou, todo aquele mal que você fez. Então você está no caminho certo, não desista, não mude a rota mais uma vez, volte para a casa do pai assim, mas entenda que existe um processo. Existia um processo para esse cara aqui, para esse filho pródigo, e ele voltou para casa, ele conseguiu, porque nesse processo Deus está com você. Você não vai morrer no processo, eu não morri no processo, eu não estou morto no processo. Entendeu? Então você vai voltar, você vai chegar sim na casa do pai, mas entenda, você está no processo. Do mesmo jeito que você saiu, você vai ter que voltar. É uma escolha, uma decisão pessoal sua. Então volte sim para a casa do pai. Você não vai morrer nesse percurso. Deus está com você. Deus conhece o seu coração, mas não desista na caminhada. Persista. Deus está com você. Deus está te acompanhando. Mas existe um processo que é você que tem que fazer, que é voltar para a casa do pai.